Saudações, terráqueos! Para a alegria de quem esperava e para o desespero de quem não esperava, o contexto está de volta na área. Existem alguns temas bíblicos, alguns assuntos que de tão repetidos, de tão comuns, a gente acha que já não há mais nada a aprender sobre aquele tema. Nós achamos que já sabemos tudo o que precisamos saber sobre determinados assuntos. Mas à medida que formos lendo por conta própria, por nós mesmos, nós podemos descobrir que a coisa não é exatamente assim. E é sobre isso que esse episódio do contexto vem falar. Por exemplo, Abraão realmente foi chamado para sair de Ur dos Caldeus? Daniel realmente era vegetariano? Os animais que entraram na arca realmente foram um casal de cada espécie? Fique ligadinho aí que nós vamos falar sobre tudo isso e mais algumas coisas nesse episódio do Contexto. Abraão não foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. Você já deve ter ouvido várias vezes a história que conta que o até então chamado Abrão vivia em Ur dos Caldeus e mesmo habitando nessa cidade idólatra, mantinha firme sua fé no verdadeiro Deus. Por isso foi chamado para deixar essa cidade. Mas vamos ler com um pouco mais de atenção o que está escrito em Gênesis 11, a partir do verso 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Pulando aqui para o verso 28. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. E pulando agora para o verso 31, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para, adivinhe, Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O resto da história a gente já conhece, mas vamos nos atentar a alguns detalhes importantes. A primeira coisa que a gente precisa notar é que, ao que tudo indica, a primeira pessoa que saiu de Ur dos Caldeus, na verdade, foi o irmão de Abraão, Harã. E no momento em que provavelmente ele estava visitando a sua família em Ur dos Caldeus, ali na sua terra natal, ele faleceu. É por isso que no verso 28 o relato faz questão de mencionar que ele estava em sua terra natal quando morreu, um indicativo de que ele havia saído dessa terra. Um outro indicativo é a própria existência de uma terra que levava o seu nome, as terras de Harã, ali distante de Ur dos Caldeus. Após a morte de Terá, foi que Deus apareceu a Abrão, pedindo para que ele saísse ali da casa dos seus parentes, da sua parentela, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, que era a terra de Canaã. Na verdade, Deus estava chamando Abrão para completar o que seu pai Terá havia começado. Não foram apenas um casal de cada animal que entraram na arca. Desde pequenos nós aprendemos que antes do dilúvio, um casal de cada espécie animal entrou na arca para que fossem preservados. Mas vamos ler por nós mesmos o que está escrito em Gênesis capítulo 7. Então disse o Senhor a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. É interessante notar que séculos antes das leis alimentares terem sido dadas aos israelitas, já havia essa distinção entre animais que eram limpos e os animais que eram impuros. Os animais também foram criados da terra, assim como o homem. Todo mundo sabe que o homem foi criado por Deus a partir da terra, mas apesar de ser a única das criaturas que pode se orgulhar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ter vindo da terra não é exatamente uma exclusividade dos humanos. É só lermos o que está escrito em Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Aqui fica claro que os animais, assim como os humanos, também foram criados a partir da terra. Daniel não era vegetariano. Vira e mexe, é comum vermos Daniel sendo usado como modelo de vegetarianismo, em especial por causa daquele episódio em que lhe foi oferecida a comida do rei, mas em seu lugar Daniel pediu que lhe dessem e aos seus amigos apenas legumes e água.
No entanto, é necessário que a gente leia também Daniel capítulo 10, verso 2 e 3, que diz o seguinte: Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Ora, se Daniel afirma que num período específico de 3 semanas ele ficou sem comer carne, isso nos diz, obviamente, que com exceção desse período, era costume de Daniel usar a carne na alimentação. Além do mais, o capítulo 1, verso 8, nos diz a razão por que Daniel decidiu não comer a comida do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O fato da Bíblia relatar nessa passagem que Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei nos dá a entender que possivelmente houvessem no cardápio ali do rei alimentos impróprios, alimentos impuros, que Daniel, como judeu, jamais poderia comer, jamais poderia consumir. Quando Israel entrou em Canaã, Josué e Calebe eram os mais velhos da nação. Esse é um fato bem óbvio, mas que muitas vezes pode ter passado despercebido. Vamos ler Números 14, verso 29 e 30. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Calebe tinha 40 anos quando foi escolhido para ser um dos espias em Canaã. No entanto, os demais espias, com exceção de Josué, passaram a desestimular toda a nação por terem visto gigantes na terra, os anaquins. Durante 45 anos, Calebe nunca se conformou com a falta de fé do povo. E quando a terra passou a ser dividida, ele, por ser o mais velho da nação, tinha por direito escolher a melhor parte, a parte que desejasse. No entanto, a obstinação de Calebe em provar que Deus lhes havia dado aquela terra manteve-se intacta durante 45 anos. E após terem entrado finalmente na terra de Canaã, veja só o que o próprio Calebe, agora com 85 anos de idade, diz em Josué 14, verso 11 e 12. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins, os gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Isso sim é que é obstinação. A casa que teve o teto removido para o paralítico descer era do próprio Jesus. Outra história bastante conhecida, o paralítico que foi descido numa maca pelo teto porque a casa estava tão lotada que não era possível entrar. Após o seu batismo, Jesus mudou-se para Cafarnaum, onde morou até o fim do seu ministério na terra. Dali ele partia para vários outros lugares para pregar o evangelho, e por causa disso costumava ficar muito tempo fora de Cafarnaum. Em Marcos capítulo 2, verso 1, nós lemos: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, o resto da história você já sabe. Muita gente correu para lá, deixando a casa tão lotada que já não era possível entrar, levando os amigos do paralítico a baixá-lo pelo teto. A aparência de Jesus era diferente após a ressurreição. Nos evangelhos, há várias passagens em que Jesus aparece para os seus discípulos depois da ressurreição e, curiosamente, não é reconhecido por eles. Alguns tentam explicar esse fato dizendo que se tratava de uma situação de tristeza extrema e dão várias outras explicações. Mas a verdade é que a Bíblia deixa bem claro de que a aparência de Jesus era realmente diferente após a ressurreição. O porquê nós não sabemos, mas isso está registrado de uma forma relativamente bem clara nas Escrituras. Vejamos. O próprio comportamento de Jesus após ter ressuscitado era diferente daquele que ele tinha antes da crucificação. Antes de ser crucificado, Jesus ficava o tempo todo com seus discípulos. E se você ler com bastante atenção todos os 4 evangelhos, vai perceber que depois da ressurreição, Jesus já não ficava mais com os discípulos. Ele aparecia esporadicamente em determinadas situações e depois desaparecia, mas não convivia mais com os discípulos.
Apesar de jamais ter perdido a sua humanidade, conforme ele mesmo comprovou para os seus discípulos, após a ressurreição, Jesus já não era mais aquele mesmo humano limitado às leis da física, assim como nós. Isso fazia com que ele pudesse simplesmente aparecer e desaparecer no lugar onde quisesse, inclusive aparecer até mesmo em uma outra forma, conforme podemos ler em Marcos 16:12, que mostra Jesus aparecendo em uma outra forma aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Observe o que está escrito em Lucas 24, verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E algum tempo depois aconteceu o que está escrito no verso 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se-lhe entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Quanto à aparência física de Jesus, ela estava tão diferente após a ressurreição que, mesmo frente a frente com ele, os discípulos só conseguiram reconhecê-lo por meio dos seus gestos tão característicos ou da sua forma de falar. Isso fica definitivamente evidente quando lemos João 21, verso 12, que diz o seguinte: Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Bom, nesse episódio do contexto, eu acredito que você tenha percebido que existe uma enorme diferença entre aquilo que a gente lê e o que a gente aprende. Nem sempre aquilo que nos ensinam, aquilo que a gente aprende, é exatamente o que está escrito na Bíblia. Portanto, nós devemos ter um cuidado especial em passar para frente algumas informações, por mais repetidas que elas sejam, por mais comuns que elas sejam, porque às vezes o que nós aprendemos não é exatamente o que está escrito. Então não é bom que a gente terceirize o nosso aprendizado. O ideal é que cada um busque a Bíblia, leia a Bíblia e procure aprender por si mesmo tudo aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Até o próximo episódio.